4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Brasileiro não se prepara para enfrentar a velhice economicamente. Isso tem sido um drama para a população que está envelhecendo rapidamente. Vira feijão, o vilão da alimentação. Pois é isso mesmo. O prato básico do brasileiro está caro demais. O feijão carioquinha sobe até 100% e traz preocupação para a população. O reflexo econômico da viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos no encontro com o presidente norte-americano Trump. Você tem veículo placa final 8? Então, desta quarta-feira é dia de pagar o IPVA. Cuidado! O aumento da tarifa de ônibus em Marília de 30%. Sobe de 3 para 3,80. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. E aí? É uma realidade. O Brasil já não é mais um país de jovens, como se falava há 40 anos atrás. A população vai envelhecendo rapidamente e um drama monetariamente para o brasileiro. Confira. De acordo com a pesquisa, a principal justificativa para quem não se prepara para a aposentadoria é de que não sobra dinheiro no fim do mês. Em seguida, está o desemprego. E para 17%, não vale a pena gastar as sobras do orçamento com a Previdência. Ao todo, 804 pessoas acima de 18 anos foram entrevistadas nas 27 capitais. A economia brasileira retraiu 0,41% em janeiro, na comparação com dezembro de 2018, de acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. O resultado ocorre após 2 meses de alta. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve uma alta de 0,79%. O Índice de Atividade Econômica é considerado uma prévia do PIB. O consultor econômico José Mário Rando. Rando, boa noite. Primeiramente, essa estatística preocupante. De cada 10 brasileiros, meia dúzia não se prepara para enfrentar a velhice monetariamente. É grave, Rando? Boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos os telespectadores do 4 Notícias. Eu acho extremamente grave, porque significa que 60% das pessoas não estão preparadas para enfrentar a velhice. Porque a pessoa trabalha o tempo todo, ele deveria pensar principalmente em uma previdência ou algum investimento imobiliário do qual desse rendas. As pessoas não pensam o seguinte, que na velhice ela precisa ter renda. A única coisa que mantém a pessoa na velhice, de fato, é ela ter algum tipo de renda. Pode ser uma previdência, pode ser uma renda imobiliária, pode através de títulos, através de imóveis mesmo. As pessoas não se preparam para isso. Durante o tempo que estão trabalhando, normalmente gastam tudo, né? Ou com viagens, ou com no dia a dia aí, tal, normal, adquirindo aí um bem melhor, ou um veículo, etc. E na velhice elas não estão preparadas, né? Não tem realmente essa rentabilidade previdenciária. E, em complemento a tudo isso, ela se aposenta, mas a aposentadoria no Brasil é feita a média dos últimos 20 anos, corrigida, mas no máximo, uma pessoa, ela contribui para a Previdência com 10 salários de referência, são 5.800. Mas quando faz essa média, quem contribuiu nos últimos 20 anos, no máximo, com os 10 valores de referência, vai acabar aposentando com R$3.800, R$3.700. Quer dizer, a média das aposentadorias brasileiras, elas são em torno de R$1.600, R$1.700. O que não suporta, não permite com que ela se mantenha, as pessoas se mantenham, porque é a época que ele mais precisa de dinheiro, medicamentos extremamente caros, assistência médica é caro,
e aí ele vai para o SUS, vai para o remédio popular, vai para uma série de coisas, porque ele não se preparou. Então é algo extremamente grave no Brasil, essa realidade. Bem, a viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, o encontro com o presidente Trump, nesta terça-feira na Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos diz que apoia o ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Você acompanhou aí também. O PIB travou no começo do ano, logo no início do governo Bolsonaro, houve uma queda do produto interno bruto, ou seja, a economia continua patinando. Esse encontro com o presidente norte-americano, importante, traz perspectiva para o país? Início de governo, nós sabemos que a economia ela estava muito travada e ela travou um pouco mais, porque as pessoas não sabem ainda quais são as medidas que serão tomadas. As pessoas não têm ainda estabilidade para tomar decisões, nem para fazer investimento. Então, realmente travou, ela foi negativa, né, no início do ano. Mas esse encontro norte-americano é importante, por quê? Porque os Estados Unidos é a primeira potência mundial, a maior potência mundial. E o fato de nos incluir, né, dentro de uma situação privilegiada é muito bom, porque sobra situações aí em relação à exportação, a um intercâmbio melhor, né, nos aproxima realmente de países importantes. E você estando bem com os Estados Unidos, normalmente você está bem com Israel também por tabela, né? Então, são países que representam muito para o mundo e nos colocam no mercado internacional. É uma vitrine. É como se você vendesse um produto e o seu produto ele está numa grande rede de supermercado, uma das maiores redes do Brasil. Quando você está negociando com os Estados Unidos, quando os Estados Unidos diz que está comprando da gente, significa que qualquer país europeu vai comprar. Por quê? Porque eles têm muito controle sobre o que eles compram. Então, é extremamente importante isso daí. Foi muito bom essa colocação. Vamos agora falar sobre inflação. A alimentação está pesando no bolso do brasileiro. E quem diria? É o prato básico, o feijão carioquinha, aumento de quase 100%. Vamos até uma região produtora para saber por que o feijão está tão caro assim. Ficou mais caro fazer compras no supermercado nesse início de ano. Segundo o Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, somente em janeiro os gastos com alimentação subiram 1,97% em relação a dezembro. Os maiores reajustes registrados ocorreram nos produtos de origem vegetal, como hortaliças e frutas, mas foi um produto que não pode faltar na cesta básica que mais pesou no orçamento. Entre os reajustes da cesta básica, destaque para o feijão. O quilo aqui nesse supermercado já chega a R$10. Na empresa de beneficiamento e ensacamento de feijão, máquinas paradas. Tem sido assim a maior parte do dia. Nesta época é normal chegar a 60 toneladas por semana e o abastecimento tem ficado em somente 15 toneladas. A mercadoria vem do Paraná e do sul do estado de São Paulo. Tinha que estar agitado, as máquinas funcionando, todo mundo entregando feijão, mas realmente está bem parado. Aldo explica que o que está ocorrendo agora acontece em ciclos. O último problema foi em 2016, quando o fardo de 60 quilos chegou a R$500. Agora já está em R$300, mas pode subir ainda mais, segundo ele. Quando sobe muito assim de repente, você não consegue repassar tudo que é preciso também. E se você repassar tudo que é preciso, para mais a venda. Todo este problema foi gerado na cidade porque no campo o cultivo de feijão está 10% menor nesta safra, segundo a Conab. 942 mil hectares contra mais de 1 milhão de hectares no ciclo passado. Para se ter uma ideia, somente na região Centro-Sul a área está 18% menor. Com isso, a expectativa de colheita é de pouco mais de 1 milhão de toneladas, volume 20% menor que em 2018. Tudo se agravou um pouco mais com seca, chuva e calor em períodos errados, principalmente no enchimento dos grãos, como explica o engenheiro agrônomo da Casa da Agricultura de São Paulo. A partir da fase reprodutiva e da fase de enchimento de grãos, a gente teve temperaturas acima de 32 graus. Essas temperaturas elas estressaram a planta, deixaram ela numa condição de produção de energia, de fotoassimilados, carboidratos que são direcionados para o armazenamento do grão e, consequentemente, formação do grão, tamanho de grão, qualidade do grão prejudicadas. E isso tudo vai levar a uma diminuição no rendimento da produtividade da cultura, bem como na qualidade dos grãos
que vão ser produzidos nessa primeira safra. A normalização dos preços deve ocorrer somente a partir de abril, com a entrada do feijão da safra da seca, que deve ter produção 7% maior por causa do aumento de produtividade. O feijão é produto básico na mesa do brasileiro. O que o governo deveria estar fazendo para controlar esse preço do feijão que disparou? Rando. Nós sabemos duas situações. Primeiro que o feijão, quando ele é plantado, ele não exige muita chuva, exige pouca, não gosta muito de chuva. E quando ele está florando e que está formando os seus grãos, ele precisa de bastante chuva. Não choveu. O mesmo aconteceu com a soja. Você pode ver que nós tivemos uma perda no Brasil de soja em torno de 20% da produtividade. Então, esses dois grãos, eles passaram a ter problema. A soja não nos atinge tanto, porque ela é mais para exportação. Mas o feijão nos atinge muito, porque atinge diretamente a mesa do consumidor, a mesa do trabalhador, né? Isso é uma falha muito grave. O governo não pode interferir no tempo. Claro que não, mas ele pode interferir no estoque regulador. Nos Estados Unidos, por exemplo, o governo compra a produção na época que ela é colhida e depois ele vende durante o ano no mesmo preço, tanto para a indústria como que vai revender para o consumidor. O Brasil gasta dinheiro com muita coisa, mas não gasta dinheiro com silos e não compra o estoque regulador para vender às pessoas no momento que há necessidade. Então aí o governo tem uma culpa muito grande em não manter o estoque regulador, porque nessa época, o que o governo faria? Estaria vendendo o feijão do governo, que é guardado em silos, ele permaneceria em ótimas condições, porque o silo faz com que ele se movimenta, ele não estraga, não caruncha, não dá problema nenhum, e estaria colocando hoje na mesa do consumidor, na mesa do trabalhador, né, na cesta básica, o feijão no mesmo preço que estava colocando anteriormente, a R$ 4 reais, né? De repente o feijão foi parar em R$ 10 o quilo. Por quê? Por mais um problema em relação ao governo, por mais uma culpa exatamente do governo. Investe muito em tantas coisas e não se investe no estoque regulador. Não é com feijão, não tem estoque regulador de arroz, não tem estoque regulador para o leite, desidratar o leite, etc. Não tem estoque regulador para os alimentos de uma maneira geral. Então, realmente, aí é uma falha gravíssima por parte do governo. Mais um destaque da economia e a gente vai aproveitando o Rando aqui. Enquanto a Ford está indo embora, a General Motors anuncia investimento de 10 bi em 2 fábricas aqui em São Paulo. O governador Dória fez o anúncio nesta terça-feira, 10 bi. Enquanto isso, Bolsonaro confirma, passou a vigorar a partir desta terça-feira também. Livre comércio de veículos entre Brasil e México e autopeças também. O que isso vai representar para a população brasileira na área automotiva? Rando. Isso é extremamente importante. Veja bem, o fato da Ford estar fechando a unidade de São Bernardo do Campo é extremamente negativo, porque caminhões Ford não vai ter mais no Brasil. Eles fabricavam lá caminhões e veículos. Uma boa parte dos veículos também não serão fabricados, porque a concorrência na venda de veículo hoje é muito alta no Brasil. A GM quer investir 10 bilhões no Brasil até para produzir um veículo com um custo operacional mais baixo. Ela quer uma indústria com uma automação maior, né? Quanto maior a automação nessa indústria, mais ela baixa o custo do veículo. Então, realmente é isso. Você pode ver que as montadoras novas que estão no Brasil, né? A BM baixou o preço, a Mercedes baixou o preço, todas aí, a própria Fiat também, que se investiu bastante também, conseguiu ter um preço acessível, e as asiáticas que vieram e que pesam muito, que estão vendendo muito no Brasil. Então, realmente existe uma concorrência dentro do Brasil em relação a vender veículos e a produtividade. Então, tem que realmente investir para causar uma automação dentro da indústria. E esse livre comércio com o México é muito bom. Você fala, mas o veículo que vai para o México vai mais barato, ele vai diminuir o imposto de exportação, mas ele é produzido no Brasil e gera emprego. Isso é maravilhoso, né? Evita com que muitas indústrias vão embora do Brasil, ou seja, passem a produzir no Brasil com livre comércio para o México e mandem esses veículos para lá, porque a indústria mexicana está ultrapassada na questão automobilística,
e tanto pode mandar para lá, como também deve ficar bastante de olho no mercado argentino, embora a Argentina não esteja com o mercado aquecido, mas é um país que consome bem os nossos veículos. Então o livre comércio aí é muito bom porque vai gerar emprego dentro do Brasil. Daqui a pouco você vai conferir também privatização dos aeroportos. Ainda, a tarifa de ônibus sobe 30% em Marília, de 3 para R$ 3,80. Você tem veículo placa final 8? Nesta quarta-feira é dia de pagar o IPVA. Mais destaques da economia. Venda de material de construção tem queda de 2,5%. É termômetro da economia. O etanol sobe 2% na maioria dos estados. Indústria paulista gerou, atenção, 2.500 empregos em fevereiro, segundo a Fiesp. A gente volta já já.